cuide mais da qualidade do que da quantidade da sua oração. Bom dia! Hoje, terça-feira, 1 de abril de 2025, estamos para mais um encontro de meditação, reflexão e oração em nome de Deus, de Jesus e de Maria, nossa mãe. É um prazer ter a sua companhia. Mas cuide então da qualidade e não da quantidade das orações que você faz diariamente. Quantas vezes nos preocupamos em orar muito, mas esquecemos de orar com o coração? Orar de verdade, com humildade, com o coração à frente dos nossos sofrimentos, dos nossos desejos e dos nossos agradecimentos. Cuide mais então da qualidade do que da quantidade da oração. Orar muito não é orar bem. Deus não está em palavras repetidas, mas na sinceridade, na humildade de um coração que busca a presença dele, que busca a presença de Jesus e a presença da nossa mãe. Uma oração verdadeira, feita com fé e entrega, tem mais poder do que 1000 palavras vazias. Feliz com Deus, feliz com Jesus, feliz com Maria. Então fale com eles como um amigo próximo. Abra seu coração e sinta a sua paz, a paz desses espíritos superiores transformando a sua vida. Então, pensa sempre na qualidade da sua oração e nunca na quantidade. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso item 4 do capítulo 6, o Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de Jesus. E assim está escrito: o Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as coisas. É um trecho curto, mas extremamente profundo. Em 1857, em cumprimento às promessas de Jesus, nasce o Espiritismo, com Allan Kardec e o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é a verdade absoluta, porque se você analisar, nós temos 3 verdades sempre. A minha verdade, a sua verdade, que são verdades relativas, e a verdade absoluta, a verdade do Espírito de Verdade. Então, naquela época, o Espírito de Verdade disse a Jesus que nós já poderíamos começar a entender o Espiritismo, que nós já estávamos mais amadurecidos, que nós estávamos mais prontos para receber a continuidade dos ensinamentos dele. Então, o Espírito de Verdade, ele preside, ele coordena a vinda do Espiritismo para nós,
colaborando com Kardec, que este transformou de forma didática todo esse ensinamento. E aqui está escrito, né? Observância da lei. Ele chama os homens à observância da lei. Essa observância da lei é porque Jesus só falava por parábolas, né? Que era um costume judeu daquela época. Então, Jesus falava por histórias. Os judeus gostavam de contar e de ouvir histórias. Então, é porque também é assim que nós falamos com crianças, né? Por exemplo, quantos de nós já não falou para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, do tipo assim: meu amor, meu benzinho, você não pode sair na rua, porque na rua tem um homem do saco, o homem do saco preto, da mala preta. Então a gente cria também essas histórias para que a criança realmente tenha um pouco de receio de sair sozinha, né? Então a gente também envolve as crianças. E Jesus nos envolvia naquela época porque nós éramos espiritualmente crianças. E ainda continuamos sendo espiritualmente infantis, né? Muitos de nós somos mais infantis ainda. Então, as parábolas, as histórias, elas têm a capacidade de se adaptar ao nível de entendimento daqueles que ouvem. Então, ela vai se adaptando de acordo com o entendimento das pessoas que estão ouvindo, né? Então, elas são adaptáveis, né? As histórias, as parábolas são adaptáveis. Uns entendem na profundidade, outros entendem no nível mediano e outros entendem somente na superficialidade. Então, ela se adapta de acordo com o amadurecimento intelectual, moral de cada um, né? E também tem aqui no outro trecho, né? Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, não era para todas as pessoas, era somente para alguns, né? Era somente para alguns que já tinham amadurecimento. Então, Jesus pregava para multidões, para muitas pessoas, milhares de pessoas, mas os mais despertos e os que melhor entenderam o Cristo foram somente os 12, né? Os 12 discípulos. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, né? E os ouvidos. Abrir os olhos é fazer com que o outro veja aquilo que só você está vendo. Por exemplo, quando você fala para o seu irmão, para o seu amigo, o seu mecânico está lhe roubando, porque ele não está enxergando. Uma outra situação, quando você tem necessidade de falar para um seu irmão, o seu cônjuge está lhe traindo. É forçar o outro a ver o que somente você está vendo. Então, aqui também no texto fica assim: sem figuras e sem alegorias, né? Porquanto fala sem figuras nem alegorias. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos sem figuras e sem alegorias. Fala direto da lei da causa e efeito. Fala diretamente da lei da causa e efeito. Então, se você está sofrendo, é porque você já fez as outras pessoas sofrerem. Porque você está num mundo de provas e expiações. O porquê também das reencarnações, né? Então, vem e fala diretamente do assunto, né? Então, você não morre, você se livra dos vícios, né? A vida continua. Então, por isso, não ferre ninguém, não prejudique ninguém, porque você vai ter que passar pela mesma situação que você provocou para o seu irmão, para seu conhecido, né? E você volta na sua vida para
para viver aquilo que você cometeu, sem alegorias, sem figuras, né? Você sofre hoje, eu sofro hoje, porque nós fizemos o mal ontem, né? Fica muito claro e é muito objetivo e é muito direto. Por que você sofre? Você sofre hoje porque você cometeu o mal ontem. Então, você, para ser feliz amanhã, você tem que praticar o bem. Você tem que ser do bem. Então, ninguém recebe salário adiantado. Primeiro nós temos que trabalhar para depois receber o salário. E é exatamente o que acontece com a gente. Se praticamos o mal, vamos sofrer posteriormente. Se praticamos o bem, vamos ter uma vida mais leve, vamos ter uma vida mais feliz. E aqui também fala da consolação suprema, né? Fala da consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Então, essa consolação suprema, ela quer nos orientar o seguinte: eu e você, quando estamos desconsolados, nós podemos encontrar consolação com nosso pai, com as pessoas do centro espírita, com aos irmãos da igreja, indo, né, para uma palestra no centro espírita, indo para um culto evangélico. Mas aqui está destacado que ela vem de cima. Essa consolação suprema, ela vem de cima, que explica todas as coisas para os deserdados, né? Para os deserdados da terra e a todos os que sofrem. Deserdados seria aquela pessoa sem herança, né? Os deserdados da terra é aqueles que vieram sem herança. Então, você é filho de Deus, eu sou filha de Deus, e nós temos como herança o universo. Mas, como a terra é lugar de espíritos que faliram, nós somos deserdados. Como nós fizemos besteira, nós nascemos na terra, né? Então estamos deserdados, sem direito a nada, tá aqui, está escrito, né? Sem direito a nada. Nós temos que se arrepender daquele mal que fizemos. Nós temos que expiar. E expiar é passar pela mesma coisa que nós provocamos de dor no outro. É passar pela mesma circunstância que nós colocamos na vida do próximo. Depois nós vamos reparar. Reparar é devolver aquilo que nós tiramos. É devolver o bem material que nós tiramos, é devolver a imagem, né, que nós destruímos do irmão, do companheiro. E daí só depois de tudo isso, depois do arrependimento, depois da expiação e depois da reparação, é que voltamos a fazer parte do inventário de fato, já que estamos fazendo uma analogia com herança, né? E aqui fala também aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa. Causa justa, né? Você tem que entender que não pode sofrer revoltado, que sofrer tem que sofrer dignamente, sem rebeldia, sem revoltas, porque senão o sofrimento não vai ser válido, não vai ter validade nenhuma. Então tem que sofrer direito, sofrer com resignação e com fim, aqui está escrito, e fim útil a todas as dores, né? Fim útil, essas dores têm que servir para te modificar. Essa dor, esse sofrimento, essa amargura tem que me servir para a minha modificação. Senão, nós vamos sofrer tudo de novo. Não vai adiantar nada. Se a gente não sofrer com resignação, não sofrer direito, nós vamos ter que sofrer tudo novamente. Então, você fala assim muitas vezes para o seu filho:
Se você não limpar o quarto, vai ficar sem jogo, sem o seu videogame. Você não vai jogar o videogame. Ele não limpa o quarto, não arruma o quarto, o que acontece? Ele fica sem o videogame. No outro dia você fala a mesma coisa, ele não limpa o quarto, ele vai ficar sem o videogame, então ele sofre de novo, não fez a tarefa solicitada, sofre novamente, sofre igual. E Deus faz isso conosco, exatamente. Se nós não sofrermos direito, se nós não cumprirmos com a nossa tarefa adequadamente, nós vamos fazer tudo novamente. Então, concluindo esse trecho aqui do Consolador Prometido, ser bom, ouça bem que eu vou te falar. Ser bom é o destino da alma humana. Então você, nós podemos até pegar atalhos, ver se dá um jeitinho, tentamos enganar, mas você e eu seremos bom com certeza. E quanto mais rápido nós atingirmos esse patamar de bondade, mais rápido nós seremos felizes. Então, a prática do bem, a prática do amor e da caridade deve ser uma constante na nossa vida. E agora, irmão, irmã, amigo e amiga, te convido a acalmar seu coração e a se entregar para esse encontro maravilhoso com Deus Pai, com Jesus, nosso irmão, e com Maria, nossa mãe. Com a presença também dos bons espíritos, do seu anjo protetor, do seu espírito que te guia, todos estão aqui neste momento com você. Fale então com sinceridade, com humildade, pelas situações que você está passando, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas angústias que você está enfrentando. Então fale de maneira humilde, mas muito claro de como é que você está vivendo. Peça aquilo que você deseja. Pede para Deus, para Jesus e para Maria, aquilo que você considera que seria muito bom para você. Fale com a maior clareza e a maior sinceridade com essa nossa família espiritual. Fale daquilo que você precisa. Fale daquilo que você acha que vai acalmar a sua mente, o seu coração e que você vai ter a possibilidade de fazer a melhor escolha. Nesse momento, você, se não concluiu a sua conexão com Deus, a sua conexão com Jesus, a sua conexão com Maria, permaneça no seu canto de oração e continue a sua fala, a sua oração. Fale abertamente, mas fale tudo aquilo que está lhe doendo. Agradeço a sua presença, agradecemos a presença e a participação desses espíritos superiores nesse nosso encontro. Se você puder, compartilhe esse nosso canal e esse nosso grupo de oração para as pessoas que você estima, que você tem um gostar e que você acha que vai fazer bem para a vida dele. Compartilhe o nosso endereço. É www.orandosemprebem.com. Ele, acessando esse endereço, ele vai se dirigir ao canal do YouTube ou ao grupo de oração no Facebook. Mas faça isso. Você compartilhando e expandindo esse nosso encontro faz com que mais pessoas sejam beneficiadas por essa conexão divina. Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos
A Deus, a Jesus e a Maria por mais esta oportunidade. Nós vamos nos encontrar novamente amanhã às 7h07 e vamos estar lembrando sempre que orar é a única maneira de você estar sempre bem. Gratidão eterna, um forte abraço e um beijo do meu coração para o seu coração. Até amanhã.